A reportagem da TV Diário do Sertão conversa a partir de agora com o advogado cajazeirense Paulo Sabino. Ele que, há algum tempo atrás, conversava com a nossa reportagem falando justamente de quando Lula foi ouvido pelo juiz federal Sérgio Moro. E ontem, o próprio Moro proferiu a sua sentença condenando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor dizia naquela época de que, embora fosse um processo contra um ex-presidente da República, o processo seguia o ritmo como se fosse de qualquer cidadão. E agora, com a condenação de Lula, quais são os ritos a partir de agora do processo? Bem, na verdade, naquela época, nós comentávamos esse processo judicial do ex-presidente Lula e nós falávamos sobre a questão do ex-presidente, mesmo nessa condição, ser julgado por um juiz de primeiro grau, de primeira instância. Apesar de ser ex-presidente, o Lula ele não tem mais o foro de prerrogativa de função, ou seja, o chamado foro privilegiado. Então, ele tem que ser julgado por um juiz singular de primeiro grau, de primeira instância, e foi assim que aconteceu. Neste caso, caberá às partes, nesse primeiro momento, se entenderem que na sentença exista alguma omissão, obscuridade, alguma ambiguidade, poderão as partes, no prazo de 2 dias, interpor o recurso de embargos de declaração para clarear possíveis omissões que venham ter na sentença. As consequências desses recursos será ou a modificação da sentença para agravar a pena, poderá ser a manutenção da própria sentença nos termos que foi proferida, ou será também absolver o ex-presidente Lula, ou também, sabe lá, diminuir a pena conforme seja o pedido da defesa. Esta condenação em primeira instância deixa Lula inelegível e, por isso, fora do páreo para 2018? Não, de forma nenhuma. O ex-presidente Lula, apesar de ter sido condenado a uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão, essa condenação de primeiro grau, de primeira instância, não o torna inelegível. Só se torna inelegível se for julgado por um tribunal ou por um órgão colegiado. No caso do ex-presidente Lula, ele foi condenado por um juiz singular de primeiro grau e ele somente se tornará inelegível se essa sentença for mantida quando em grau de recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A defesa do ex-presidente Lula já anunciou de que vai recorrer desta decisão do juiz Sérgio Moro. O senhor acredita que, pelo fato de não existirem provas materiais, a materialidade da prova contra o ex-presidente, há uma grande probabilidade dele ser absolvido em segunda instância? No caso do ex-presidente, o processo, apesar de eu não conhecer o processo, mas eu pude observar que o juiz Sérgio Moro ele se valeu de muitos argumentos para condenar o ex-presidente Lula. Entretanto, o juízo de admissibilidade de uma denúncia é diferente do juízo de admissibilidade para a condenação. Para a denúncia, é necessário apenas meros indícios de autoria ou participação no fato. Para a condenação, é obrigado uma prova segura. Não pode haver dúvidas quanto à existência do fato, a própria existência do fato, e a autoria de alguém com relação àquele fato. Eu entendo que, se a prova não for segura, certamente essa sentença haverá de ser reformada em segundo grau. Entretanto, o juízo de primeiro grau, ele se valeu de uma motivação, é o que nós chamamos no processo penal da livre motivação fundamentada. Então, ele se vale de uma fundamentação para formar a sua convicção. Então, nessa convicção formada diante de uma prova que tenha nos autos, ele condena ou absolve. O juiz Moro entendeu de condenar. Entretanto, toda essa matéria probatória ela será revolvida, ou seja, reanalisada em segundo grau e, com certeza, os 3 desembargadores que compõem a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região irão analisar criteriosamente. Se entenderem que a prova não é segura, certamente ele será absolvido, porque só poderá condenar se a prova for extremamente segura. A prova duvidosa não autoriza condenação no nosso direito processual penal.